quando ele tinha uma base acionária, ele já custou 60 centavos, mas ele também já custou 60 reais. Aí depois ele deu um desdobramento e ele reajustou de preço, e a partir daí ele foi se ajustando, foi pagando o dividendo, foi se ajustando, enfim. É muito difícil alguém afirmar categoricamente se esse é um PJ ideal. PJ é preço justo, tá certo? No mercado nós temos alguns termos que é, por exemplo, PA. O que é PA? É preço-alvo, tá certo? Então os futurólogos de mercado, que são geralmente as grandes instituições financeiras, elas da mesma maneira que eles projetaram a OGX a 30 e poucos centavos, o Credit Suisse, a questão de uns 90 dias passados, ele soltou um comunicado, né, um trabalho indicando que o PJ do Banco do Brasil, o preço justo era R$ 23, R$ 24. Ontem ele soltou um outro comunicado dizendo que o PJ é 44. Né? Então o que você analisa? Você analisa duas coisas importantes. Depois que começou essa corrida presidencial, o mercado começou a deglutir um elemento, um fator chamado kit pesquisa. Então, na razão direta que aparece uma pesquisa que a Dilma subiu, o mercado cai. Certo? Na razão direta que aparece uma pesquisa mostrando que a Dilma caiu, o mercado sobe. Tem feito isso, tem subido. Então é um kit pesquisa aqui, né? De repente, alguém ou alguns futurólogos imaginaram o seguinte: bom, o mercado está subindo porque acredita-se que a Dilma vai perder a eleição. Certo? É uma hipótese. Outros interpretam assim: bom, o mercado está subindo porque existem recursos chapa branca, recursos do governo, que estão acionando o preço dessas ações para dar uma demonstração que o povo está contente com o governo, através do quê? Através da imagem dos papéis. Então é muito difícil você falar quem está certo. Está correto? A grande realidade é que nos últimos 8, 10 anos, o Banco do Brasil teve nesse preço. Sim, 20, 22, 21, 18, 19, 17, 16, em 2008, ele chegou a 11. Tá certo? Que foi uma grande oportunidade para comprar. Tá certo? Agora, você vê, este ano mesmo, em março, ele estava 18,60. Então, é difícil de você chegar e falar, não, daqui para frente, ele vai gerar em torno de 30, 40 reais. Para que isso acontecesse, ele precisa, primeiro, dobrar o resultado, que não vai acontecer. Segundo, dobrar as distribuições, que também eu acho que não vai acontecer, você está entendendo? Então, isso daí pode ser talvez um movimento especulativo que gere o quê? Que gere o estímulo, tá certo? Para alguém ir comprando papel imaginando que ele vai a 44. Pode ser que ele não vá, né? Você está entendendo? É folclórico isso, né? Eu não compro nesse preço. Mas não tem uma correlação, por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tem. que os privados são mais eficientes, então Não, não tem uma correlação de preço? Eles não são mais eficientes, eu acredito. Eles têm uma eficiência, em termos comparativos, se você for analisar em termos de preço, raramente aconteceu do Banco do Brasil estar acima do Itaú e acima do Bradesco. Está correto? Porque o Bradesco hoje está custando quanto? 40 reais, não é isso? Só que se você for fazer uma avaliação criteriosa que de 2 em 2 anos ele dá uma bonificação de 10%, então você vai pondo 10% em termos de preço, você vai ver que ele está custando 70 reais. Só que ele não vai a 70, ele fica, né? Você tem uma quantidade maior de ações. Está entendendo? Então, é muito difícil
Eu, nesse preço, não compro, porque nesse preço aí, ele está com um yield muito pequenininho, muito pequeno, você entende? Hoje o Banco do Brasil, ele costuma, o ano passado ele deu um dividendo maior, porque o Banco do Brasil, a nossa magnífica presidente, volto a repetir, ela criou mais uma estatal. Ela pegou um braço do Banco do Brasil e criou uma empresa chamada BB Seguridade. Está correto? Então, o que aconteceu? A BB Seguridade, ela cuida do quê? Do seguro. O seguro que estava dentro do Banco do Brasil, ela tirou o seguro de dentro do Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil é que proporciona o seguro para todos. Você entende? A BB Seguridade praticamente, ela existe, mas ela está dentro do Banco do Brasil. A única coisa que aconteceu foi o quê? Foi criar uma nova empresa, porque criando uma nova empresa, você criou uma nova estatal, e uma nova estatal você criou uma montanha de emprego. Entendeu? Isso aí. Só para você ter uma ideia, só para complementar. Hoje uma a ação da BB Seguridade, ela foi lançada a R$17 há 1 ano e 2 meses atrás, há 14 meses mais ou menos, né? Hoje ela custa R$34. Ela subiu nesse período 100%. O valor patrimonial de uma ação do BB Seguridade é R$3, e ela custa 40 e poucos. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil era 24, ela custava 18. Veja as incoerências. Então, por si só, você tem aí um demonstrativo que ele é claro para você aplicar. Certo? Eu ia falar com relação à imagem, né? O brasileiro, ele é por excelência um comprador de imagem, está entendendo? Então, por exemplo, isso sou eu que estou falando, eu não tenho nada contra nenhuma empresa. Mas, por exemplo, todas as empresas de aviação, elas nascem para quebrar. Entendeu? Todas as empresas de turismo nascem para quebrar. Todas as empresas, ou pelo menos todas as que eu conheço, de eletrodomésticos, nascem para quebrar também. Está entendendo? Então você veja quantas empresas de eletrodomésticos já não quebraram, já não se uniram, enfim. Então, são papéis que eu não compro. Outra coisa que eu tenho, assim, um verdadeiro urticária para comprar, é construtora. Você entendeu? Porque construtora, a maioria delas não tem patrimônio, não tem estrutura. Todos os fundamentos que você avalia num projeto construtora, eles acabam ficando prejudicados. A construtora não tem uma estrutura patrimonial que te anime, tá certo? A aprofundar uma análise mais. E elas tiveram um sucesso muito grande nos lançamentos aí nos anos de 2003, 2004, 2005, foi uma coisa fantástica também. Todas elas tiveram preços superdimensionados e todos os que compraram perderam, não é isso? Porque todas elas perderam no mínimo